como que você vai ter um estímulo de glúteo eficaz sem ter um estímulo de quadríceps, e é isso que vocês vão aprender no vídeo de hoje. Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, e como vocês já viram no tema do vídeo de hoje, o vídeo vai ser mais direcionado para as meninas. Isso porque nós vamos ver um top de 3 exercícios onde você vai conseguir crescer o glúteo sem aumentar as pernas. E aí você vai parar e se perguntar, João, mas por que eu ia querer crescer glúteo sem aumentar a perna? E existem casos muito específicos que é muito interessante você saber como que você vai ter um estímulo de glúteo eficaz sem ter um estímulo de quadríceps. E é isso que vocês vão aprender no vídeo de hoje. Para esse vídeo fazer sentido na sua cabeça, você precisa entender qual que é o cenário onde ter exercícios que trazem um estímulo mais isolado para glúteo é interessante. Então vamos pensar em 2 cenários, tá? No primeiro cenário, a gente tem aquela menina que geneticamente já tem um quadríceps muito grande e tem uma dificuldade em desenvolver glúteo. Então, se ela coloca exercícios de glúteo que tem um forte estímulo de quadríceps, ela vai acabar desenvolvendo muito quadríceps e menos glúteo. E do outro lado a gente coloca aquelas meninas que treinam em academias que não têm tanto maquinário. O suporte que aquela academia oferece não é tão grande. Nesses 2 casos, é extremamente necessário a gente entender qual que é a função do quadríceps, qual que é a função do glúteo e como que a gente vai elaborar treinos para que a gente não tenha o que a gente chame de estímulo redundante de forma excessiva, para que você não tenha um desenvolvimento desproporcional do seu físico. Então vamos começar pelo primeiro grupo, aquelas meninas que já têm um quadríceps naturalmente muito grande e que treinam em uma academia boa, que oferece uma boa estrutura. Muitas vezes vocês treinam e por mais que vocês acham que estão treinando mais glúteo, o seu quadríceps ele sempre se desenvolve numa velocidade maior e em uma proporção maior também. Se você não tem suporte na sua academia de maquinário, você também percebe isso acontecendo. Por mais que você, em tese, treine muito glúteo, o seu quadríceps ele acaba se desenvolvendo mais. E isso acontece por aquilo que eu acabei de falar de exercícios com estímulo redundante. Então, o cenário é mais ou menos o seguinte: a gente precisa entender a função de cada grupo muscular. Existem diversas funções que cada grupo muscular exerce, mas vamos trazer aqui para dentro do tema do nosso vídeo as funções principais. Então, pensando no seu quadríceps, a gente tem a extensão de joelho e a flexão de quadril, pensando ali no conjunto do vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio e reto femoral, a gente tem esses 2 movimentos, tá? Existem outros que o quadríceps auxilia, mas esses principais. E pensando no seu glúteo, principalmente no glúteo máximo, que é aquela parte de trás do seu glúteo, a gente vai considerar aqui o movimento de extensão de quadril e retroversão da pelve. Se você não faz ideia do que é uma extensão de quadril, eu vou deixar aqui do lado a imagem de uma extensão de quadril só para te situar no vídeo, tá? Então, vocês vão perceber o seguinte: a maioria dos exercícios que vocês fazem no dia do treino de glúteos também são exercícios que vão estimular quadríceps. Então, por exemplo, agachamento búlgaro, levantamento terra sumô, leg press unilateral, agachamento convencional ou agachamento abduzido. Todos esses são exercícios utilizados no dia de treino de glúteo, mas que também estimulam muito seus quadríceps. E aí, quando vocês colocam no cálculo de volume de treino total, tanto de quadríceps quanto de glúteo, o volume do treino de quadríceps ele se sobressai muito. E por isso que o seu quadríceps não para de desenvolver e o seu glúteo não consegue acompanhar. Então vamos ver aqui hoje 3 exercícios que você pode encaixar no seu treino de forma que o estímulo vai se resumir mais à musculatura do glúteo. Primeiro exercício que não podia faltar nessa lista é a elevação pélvica. Para mim, um dos exercícios preferidos de glúteo, porque a gente tem um ponto de toque quando o glúteo está encurtado, a gente consegue colocar muito peso, a gente consegue colocar mini bands para poder fazer uma manipulação do exercício. Então, é um excelente exercício para glúteo, a gente já tem bastante literatura mostrando isso para a gente, e a gente vai
reduzir muito o que é a ativação do seu quadríceps. Porque se vocês observarem aqui no movimento, o seu joelho ele quase não vai se movimentar. Então lembra, o seu quadríceps vai trabalhar fazendo extensão de joelho. Se o seu joelho está numa posição onde ele quase não trabalha, a gente reduz o estímulo e joga o estímulo do seu glúteo lá para cima. Então, o primeiro exercício é a elevação pélvica. Segundo exercício já conhecido por vocês, que é extensão de quadril na polia, ou glúteo no cross, como a maioria de vocês conhece. Aqui a gente tem várias variações desse exercício, a gente pode fazer com o joelho flexionado, a gente pode fazer com o joelho estendido, a gente pode fazer com o cabo passando por trás da perna de apoio, mas para esse exemplo nós vamos utilizar a extensão de quadril com a perna estendida, que é essa que vai estar passando aqui. Por quê? Lembra, o nosso objetivo aqui é diminuir ao máximo a função das musculaturas extensoras do joelho e flexoras de quadril e jogar o estímulo mais para o glúteo. Quando a gente mantém o seu joelho paralisado, o seu joelho ali estático, a gente vai se ater só ao movimento de extensão de quadril, que não é um movimento só do seu glúteo, mas que ele trabalha majoritariamente fazendo esse movimento. Então, extensão de quadril na polia com a perna estendida é um segundo exercício onde você vai conseguir jogar o estímulo e o volume do treino de glúteo para cima sem ter estímulos muito grandes de quadríceps. Terceiro exercício, e agora eu não lembro se eu falei que eu ia dizer 3 ou ia dizer 4 exercícios, mas agora eu vou falar 4 porque, enfim, eu quero falar 4. O terceiro exercício é extensão de quadril no banco romano. Mais um exercício onde a gente tem um movimento acontecendo prioritariamente na sua articulação do quadril. Então, o que vocês vão pensar aqui e que pode comprometer o exercício de vocês? O movimento ele tem que acontecer na articulação do quadril e não no seu quadrado lombar, na região da sua coluna lombar. Por quê? O nosso objetivo é que a gente transfira o máximo de sobrecarga para a musculatura do glúteo, que vai trabalhar fazendo a extensão de quadril, e a gente deixa nossos paravertebrais, eretores da espinha, quadrado lombar, só trabalhando de forma isométrica. Se você movimenta muito a sua lombar, você vai acabar sentindo mais essa parte da lombar e pode te gerar até um desconforto, tá? Se você transfere esse movimento para a articulação do quadril, a gente consegue aumentar o grau de excitação do seu glúteo e a gente consegue mais ênfase desse exercício. Eu fiz inclusive um vídeo lá no meu Instagram onde eu mostro a diferença entre a execução do banco romano quando a ênfase é o glúteo e a execução do banco romano quando a ênfase são as musculaturas ali da região do quadrado lombar. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e você aproveita, se não me seguir ainda, já dá uma conferida lá no meu perfil e pode me seguir que eu trago bastante conteúdo de treino explicado assim de forma mais detalhada. O quarto exercício que muita gente tem preconceito, mas que quando a gente sabe como aplicar tem uma utilidade absurda, que são os exercícios com caneleiras. E nesse exemplo aqui eu vou deixar uma extensão de quadril com caneleira no banco reto. Vou deixar aqui passando um exemplo para vocês terem uma noção de como acontece, mas por que eu optei por colocar esse exercício aqui nesse vídeo? A gente precisa entender que as musculaturas elas têm certa arquitetura e cada musculatura ela consegue produzir mais ou menos força e ela é mais ou menos recrutado a depender de como o exercício acontece. E quando a gente pensa no nosso glúteo, o glúteo ele tem um potencial de ação muito forte na fase que ele está encurtada, ou seja, quando você está em neutro, como se você estivesse em pé, que é o que acontece ali na elevação pélvica, e é exatamente o que vai acontecer aqui na extensão de quadril com caneleira, tá? Então, é um exercício que quando você consegue travar o abdômen, estabilizar a pelve e direcionar a contração para o glúteo, a gente tem níveis de sinalização e de ativação do seu glúteo excelentes, tá? Então, tá aqui também uma excelente escolha para você conseguir, com base em todos esses exercícios, adicionar o seu treino e ter um volume de treino e um estímulo de treino de glúteo maior do que um estímulo de treino e um volume de treino de quadríceps. Vocês percebem como a seleção de exercícios faz toda a diferença na hora que você pensa em desenvolvimento de forma estética? Digamos que ao invés desses exercícios a gente escolhesse para glúteo exercícios como, por exemplo,
levantamento terra sumô, agachamento búlgaro e agachamento abduzido. São também excelentes exercícios de glúteo. Não estou dizendo aqui que eles não são bons, eles são excelentes exercícios. Mas pensando em sinalização majoritariamente de glúteo e reduzindo ao máximo o estímulo de quadríceps, seria um treino onde você elevaria bastante o seu volume de treino de quadríceps, até porque todos esses exercícios possuem ativação semelhante entre glúteo e quadríceps. Então, se a gente fosse contar séries de cada exercício, a gente contaria uma série para quadríceps e uma série para glúteo, o que faria você ter muito estímulo de quadríceps e essa sua desproporção ficar ainda maior. E se você estiver achando muito difícil, muito complicado essa parte de fazer contagem de volume de treino ou fazer uma seleção de exercício de forma intencional para ter os melhores resultados possíveis dentro da musculação, dentro de uma academia, o primeiro link da descrição do vídeo vai ser o meu WhatsApp, onde eu te apresento a minha consultoria online. Se você precisa de ajuda para montar o treino, se você está começando a treinar, se você já precisa de treinos um pouco mais elaborados para continuar evoluindo, pode ficar à vontade para me mandar mensagem e eu faço questão de falar diretamente com você e te ajudar, tá? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, que eu tenha conseguido esclarecer esses pontos para vocês. Tamo junto e até a próxima.